Triângulos. Definição. É o polígono que possui 3 lados. Os polígonos são nomeados de acordo com o número de lados. Aí aqui tem a figura que representa o polígono, que é um triângulo. Aí, primeira coisa de tudo, precisa entender o que é um polígono. Todo polígono é feito por linha. Então, não posso dizer que o polígono vai ser curvado. Então, essa figura aqui não é um polígono. Para ser um polígono, tem que ser feito só de linha reta, certo? Então, como está dizendo aqui, os polígonos é classificado quanto aos lados. Esse daqui, essa figura aqui, não é um polígono. O contorno dele está curvado. Se for assim, ó, ele é um polígono. Se for assim, ó, também ele é um polígono. Agora tem que ser formado por linhas. O nome dessa linha é segmentos de retas. Segmentos de retas. Ou chamada de arestas, tanto faz. Arestas. Arestas quer dizer que são as linhas que formam o todo. Se lhe perguntar quantas arestas tem aqui, você vai contar quantos riscos. Ó, quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz dizer que é aresta ou segmento de reta, mesma coisa. Então, polígono é formado por segmentos de reta, tem que ser fechado. Se tiver uma figura dessa aqui, vamos supor, tem uma figura desse estilo, pronto. Se tem uma figura desse estilo, aqui não é um polígono. Por que não é? Aqui são duas figuras. Por que duas figuras? Porque aqui, ó, teve um cruzamento. Não pode ter cruzamento para ser polígono. Então, aqui é um triângulo, outro triângulo. São dois triângulos aqui. Então, qualquer figura que é formada por linhas e é fechada, é formada do polígono. Aí tem, nesses nomes que está dizendo assim, quanto aos lados, aí 3 lados, triângulo, quadrilátero. Aí eu não posso dizer, ó, 4 lados, pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser trapézio e pode ser um losango. Todas essas figuras têm 4 lados. Então, losango, trapézio, retângulo e aqui um quadrado. Então, quando alguém perguntar, essa figura tem quantos lados? Se for 4 lados, aqui tudinho representa um quadrilátero. Uma figura que tem 4 lados. Então, não precisa dizer se é um quadrado, se é um retângulo, não precisa. Então, qualquer figura que tem 4 lados é chamada de quadrilátero. Então, eu preciso saber os nomes das figuras. Então, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono. Ó, se for um pentágono, é mais ou menos a figura assim, ó. Pode ser nesse estilo aqui. Isso aqui é um pentágono. Pentágono é uma figura que tem 5 lados. Pentágono. Hexágono é uma figura que tem 6 lados. Então, eu preciso saber esses nomezinhos, porque sempre nos enunciados falam isso daqui, ó. Hexágono. Então, tem os principais nomes, que é 3 lados, 4 lados. Como é o nome da figura que tem 3 lados? Triângulo. E tem 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. E aí vai. Tem todos os lados? Não, não tem todos os lados. Tem de 6 lados, tem de 6 lados, tem de 7, tem de 8, tem de 9, tem de 10, tem de 11. Você quer anotar, Vitória, o nome dessas figuras? Quero. Bota aí, polígonos. Aí bota aí, polígonos com 3, aí bota embaixo, tá? Bota aí 3 lados. Aí bota o sinal de igual.
você vai botar assim, vê? Você vai botar 3 lados igual triângulo. 4 lados quadrilátero. Lembrando que o quadrilátero pode ser um dessas quatro figuras. 5 lados pentágono. 6 lados hexágono. Assim. 7 lados heptágono. 8 lados octógono. 9 lados eneágono. E 10 lados decágono. Aí, a partir que as aulas for continuando, eu vou dizendo mais outros lados, para tu não ficar memorizando tanto nome. Terminei já. Terminou? Aí tem dizendo assim agora nesse próximo slide. Classificação quanto aos ângulos. Triângulo acutângulo. O que é acutângulo? Possui todos os ângulos internos com medidas menor que 90. Ângulo agudo. Isso daqui, ó. Esse risquinho aqui curvado chama-se de ângulo. Então, aqui tem 60 graus, 80 graus e 40 graus. Quando for menor do que 90, o nome desses ângulos é ângulo agudo. Então, se todos os 3 valores for menor do que 90, então eu digo que essa figura chama-se de acutângulo. Essa outra, triângulo retângulo, possui um ângulo interno reto. Então, quando tem esse quadradinho, qualquer figura que tenha esse quadradinho representa que é 90 graus. Então, tem um quadradinho. Se não tiver o quadradinho e formar um L aqui, todo L aqui, ó, ele é 90 graus, todo L. Então, tem um ângulo que mede 90 graus, então a figura toda chama-se de triângulo retângulo. E esse triângulo obtusângulo, quando possui ângulo interno obtuso, maior do que 90. Quando um deles daqui for maior do que 90 graus, o nome dessa figura é obtusângulo. Lembra de obtuso. Por que eu não vou dizer que é obtuso, agudo e reto? Porque quando tem mais do que um ângulo, aí eu termino, ó. Por isso que a terminação aqui de todos terminou em ângulo. Ângulo, ângulo e ângulo. Então, ele está dizendo que é o quê? É o formato do ângulo. Então, quando for acutângulo, é menor, todos os valores é menor do que 90. Retângulo, quando tiver uma medida igual a 90. E obtusângulo, quando for uma medida maior do que 90. Classificação quanto aos lados. Então, esse aqui eu ia olhar essa parte daqui de dentro. Tudo a parte de dentro. Já nesse outro, a gente vai olhar essa linha daqui, ó. Essa linha. Aí tem classificação quanto aos lados. Triângulo equilátero, quando possui lados congruentes. Congruentes em geometria quer dizer que são iguais, medidas iguais. Então, vai ter sempre esse nome congruente. Congruente quer dizer que são iguais. Aí já nesse outro caso, triângulo isósceles possui 2 lados congruentes. Congruentes já dizendo que são iguais. Então, como é que eu sei que vai ser iguais? Por exemplo, se tivesse uma régua e você fosse desenhar, se você desenhasse um triângulo, e aqui fosse 4 centímetros e 10 centímetros. Está dizendo que esse comprimento daqui é igual a esse. Se ele é igual, é chamado dessa figura aqui, ela é chamada de triângulo isósceles.
Isósceles é quando tem duas medidas iguais. Isósceles. Equilátero, quando tem três medidas iguais. Então, se tivesse uma figura aqui, um triângulo qualquer, e aqui tivesse 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. Como era que eu ia classificar esse triângulo? Então, eu ia olhar os lados dele. O lado, são todos os lados iguais. Se estão todos os lados iguais, é chamado de triângulo equilátero. Equilátero está dizendo lados iguais. Triângulo escaleno, quando possui três medidas diferentes. Então, três valores diferentes. Então, o que é que está dizendo aqui? Ó? Se tivesse valores, vou inventar aqui um valor qualquer. Se tivesse assim, 9 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. Todas as medidas são diferentes. Se todas as medidas dos lados são diferentes, então essa figura daqui é chamada de triângulo escaleno. Por isso que aqui tem dizendo AB. AB é a linha, ó. A linha que liga a B, ele está dizendo que é igual à linha que liga BC. BC, aí é o outro. E também que é igual a AC. Então, essas três linhas são iguais. Se as três linhas são iguais, quer dizer que essa figura daqui é chamada de figura triângulo equilátero. Equilátero são três medidas iguais. Também pode vir assim, ó, um risquinho e um risquinho. Esse risquinho pode ser que não venha essa parte de baixo, só vem esse tracinho. Esse tracinho aí está dizendo que o comprimento são iguais. Se, por exemplo, tivesse aqui, ó, outro risquinho aqui, está dizendo que esse lado daqui tem outra medida em relação a esses dois. Então, pode ser ou um risquinho ou dois risquinhos, desde que tenha a mesma quantidade. Se aqui tiver um, os outros todos vai ter um. Se tiver um, vai ser um triângulo equilátero, porque tem medidas iguais. Quando ele fala nesse outro aqui, ó, x, y. X está aqui, y está aqui. Ele está dizendo que é igual a xz, x para z. Então, quer dizer que esse comprimento daqui vai ser igual a esse comprimento daqui. Se ele é igual, eu posso dizer que pode ser que venha uma questão assim, com dois risquinhos e dois risquinhos. Esses riscos quer dizer que essa linha é igual a essa. Se aqui tivesse um risquinho, comparando os três lados, está dizendo que são dois lados iguais e um diferente. Então, o nome dessa figura chama-se de triângulo isósceles. São dois lados iguais e um diferente. Já no último exemplo aqui, ó, AB. Ele está dizendo que a linha entre A e B é diferente de BC. São medidas diferentes, são valores diferentes. E também é diferente BC, é diferente de AC. Então, se é diferente, para dizer que é diferente, eu vou botar só o risquinho. Aqui é um risco, aqui é dois e é três riscos. Então, a maioria das vezes vem de risquinho, não vem essa nomenclatura aqui embaixo, não. Então, esses risquinhos está dizendo que são medidas iguais, medidas diferentes. Então, o nome dessa figura que está aqui é um triângulo escaleno. Deu para entender? Condição de existência de um triângulo. Para construir um triângulo, é necessário que a medida de qualquer um dos dois, de um dos lados, seja menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que a medida
é o valor absoluto da diferença entre essas medidas. Daqui a pouquinho eu vou traduzir isso aqui com números. Então, ele está dizendo aqui, ó, o valor de A tem que ser menor do que a soma desses dois. B. Se eu pegar essas três canetas, se eu botar aqui, ó, eu consigo fazer um triângulo. Mas não quer dizer que todas as canetas, tudo que eu pegar, vai fazer um triângulo. Não quer dizer. Porque se eu pegar uma caneta maior ou menor, não vai como se fosse fechar o triângulo. Se, por exemplo, essa linha daqui, ó, pegar aqui, se fosse assim, isso aqui é uma linha só, e eu pegasse essa outra daqui, para fechar, não fechava o triângulo. Então, o triângulo, para ele fechar, ele tem os valores corretos. Por isso que está dizendo aqui, está falando que o valor de A é menor do que a soma deles dois. Do mesmo jeito, o valor de B menor do que a soma dos dois. E o valor de C menor do que a soma dos dois. A gente vai fazer algumas questões só para você entender como é que eu sei que é menor, que é maior, como é que eu sabe entender como é que um triângulo pode existir ou não pode existir. Eu vou botar algumas questõezinhas dessa figura aqui, botar valores aleatórios para a gente fazer um treino aqui para usar essas propriedades, essas três propriedades aqui. Se o valor de A fosse 6 centímetros, o valor de B 7 centímetros e o valor de C 15 centímetros. Se eu fosse olhar por aqui, quem é A? A é 6. Eu boto 6 menor que. Quem é B? 7 mais 15. Eu posso dizer que a soma de 7 mais 15, que dá 22, vai ser 6 é menor do que 22, certo. Então, aqui está certo. Se eu fizer a troca agora, B, quem é B? B vai ser 7. 7 menor do que a soma dos outros dois lados. Os outros dois lados é 6 mais 15. Se eu somar 6 com mais 15, vai dar 21. 7 é menor do que 21, correto. Se eu fizer o outro, 15. 15 é o próximo, menor do que. Aí, quem são os outros dois lados? 7 mais 6. 15 é menor do que a soma desses dois ou é maior? Somando esses dois, vai dar 13. Então, se 15 é maior do que esse, então, com essas medidas que está dizendo aqui, eu não consigo fechar o triângulo. Então, isso daqui está falso. Se uma delas for falso, esse triângulo não existe. Então, como é que eu sei? Precisa memorizar isso daqui? Não preciso memorizar. O que é que eu pego? Eu pego um valor aleatório daqui, um valor, e boto aqui, ó, no começo. Ó, veja que aqui foi 6, o outro foi 7 e o outro foi 15. Se eu botar 6, quem são os outros dois valores? 7 e 15. Se botar 7, quem é os dois valores? 6 e 15. Se eu botar 15, quem são os dois valores? 7 e 6. Então, sempre eu pego um lado e vou comparar se a soma deles dois vai dar maior do que o valor anterior, o lado anterior. 12 centímetros, 19 centímetros e 23 centímetros. Eu quero que você faça esse estudo daqui. Você vai me dizer, com essas medidas, é possível construir o triângulo ou não é possível?
Você vai seguindo aqui. Vá tentando aí, vá. Eu terminei. Terminou? Então vamos lá. Eu só não sei se eu fiz certo, mas... Me diga aí como foi que você botou o primeiro. Vá. Coloquei 12, Certo. aí 19 mais 23. 19 mais 23. E aqui eu boto o sinal de não. Certo? Próximo. Depois a gente compara um por um. Aí depois 19, 19. 12 mais 23. Só que eu acho que eu me deixei nessa parte. Tá. 12 mais 23. Próximo. Aí 23, Certo. 12 mais 19. Tá. E agora eu vou verificar se pode ou não pode acontecer isso. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Se eu somar 19 com mais 23. Se eu somar 19 com mais 23, vai dar 42. Eu posso dizer que isso daqui é 42. Eu posso dizer que 12 é menor do que 42 ou não? Sim, Sim. sim. Então aqui é verdadeiro. Aí agora eu vou somar isso. 12 com 23. Então vai dar 35. Eu posso dizer que 19 é menor do que 35? Sim, Sim. E 23 é menor do que 12 com mais 19. 12 com mais 19 vai dar essa soma daqui, 31. vai dar 31. Eu posso dizer que 23 é menor do que 31? Sim, Sim. Então quer sim. dizer que essas medidas aqui, o triângulo vai existir. Então, se ele vai existir, todos esses segmentos aqui, o triângulo vai fechar. Já nesse outro daqui, um deles deu errado, porque 15 é maior do que esse. Por isso que ele não pode existir nesse caso. 15, 30. Faça a mesma coisa que você fez no anterior. Terminando esse, a gente já vai para outra. Terminei já. Tá, vamos lá. Como foi que você colocou? Coloquei 12, Certo. 15 mais 30. Certo. E aqui eu boto o sinal de Eu toda vez esqueço. menor. Menor. Isso. Próximo. Aí 15, Certo. menor, Sim. 12 mais 30. Certo. Aí o outro 30, Certo. menor, 12 mais 27. Mais 27? 15. 15. Certo, certo. Aí agora vamos verificar se ele é possível ou não é possível. Se eu somar 15 com mais 30, dá 45. Eu posso dizer que 12 é menor do que 45, tá verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aqui a soma de 12 com mais 30 vai dar 42. 15 é menor do que 42, tá verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A soma desses dois valores é 15 com mais 12 dá 27. Dá 27. Eu posso dizer que 30 é menor do que 27? Não. Não. Se eu não posso dizer, então esse triângulo não existe. Não, se fosse fazer com
todas essas medidas, o triângulo não ia fechar. Ângulos nos triângulos. A soma dos ângulos internos, isso aqui, ó, aqui é um ângulo, e aqui é outro ângulo aqui. Deixa eu escrever o outro ângulo aqui. Então, vou botar aqui, ó. Esse ângulo daqui, chamado de ângulo interno. Aqui é ângulo interno e aqui é ângulo interno. Então, a soma desses três ângulos está dizendo que é 180 graus. Sempre, quando for um triângulo, a soma dos três ângulos vai dar 180. E agora o próximo. A medida do ângulo externo, esse ângulo aqui que está azul, de um triângulo, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. O que é não adjacente? Não vizinho. Por exemplo, esse ângulo que está de azul está colado com o que está de vermelho. Eles estão vizinhos. Quem é que não está vizinho? É o ângulo A, que não está ao lado desse do ângulo que está de azul, e o ângulo que está B. Então, a soma desse ângulo A com mais B vai dar a mesma resposta do ângulo que está fora do triângulo. Então, quando for não adjacente, está dizendo que não é vizinho. Adjacente está dizendo que é um do lado do outro. Quando ele diz que a soma de dois ângulos não adjacentes, não vizinho, então a soma desse ângulo A com o ângulo B vai dar a mesma resposta desse ângulo aqui que está fora. Agora vamos responder umas questõezinhas agora. Considere guindaste mostrando nas figuras em duas posições, 1 e 2. Vou parar, já vou olhar, ó, posição 1, posição 2. Na posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto. Eita, eu falei agora há pouco que era um ângulo reto. Lembra, Vitória? Ele, ó, a posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto. Eu vou olhar, ó, aqui, ó, onde tem braço de movimentação. Braço de movimentação, ele está dizendo essa linha daqui, ó, forma um ângulo reto com um cabo de aço CB. Vou procurar o cabo de aço CB, ó. Cabo de aço. Então, essa linha daqui com essa linha daqui está formando um L. Lembra que eu disse agora há pouco, quando formasse um L? Então, aqui, ó. Aqui, formou um ângulo de 90. E pode ter o quadradinho ou não. Então, está mostrando na figura e tem que dizer no enunciado que sustenta a esfera. Ele está dizendo que esse cabo de aço sustenta a esfera. Olha a esfera aqui na sua extremidade inferior. Aqui. No cabo 2, na posição 2, já nessa posição 2, o guindaste elevou seu braço de movimentação. Vou procurar onde é braço de movimentação. Aqui, ó. Ele está dizendo que elevou, ele subiu um pouquinho. Braço de movimentação. E o ângulo, e o novo ângulo formado entre o braço e o cabo de aço, que sustenta a bola metálica, é igual, ó, o braço de movimentação e o cabo de aço. Então, ele está dizendo o cabo de aço. Quem é o cabo do aço? Ó, CD. Ó, C, O, D, E. Cabo de aço, ó, E, T. Ele está dizendo que entre o braço de movimentação e o cabo de aço formou um ângulo que é 60 graus. Aqui, 60 graus.
Então, todas as vezes que tiver um desenho na questão, ele tem que dizer, explicar o que é que esse desenho é. Ninguém vai dizer assim, olha o desenho. Então, ele tem que ter uma explicação. Assuma que os pontos A, B e C na posição 1. Vou procurar onde é a A, B e C na posição 1. Posição 1 está aqui. Então, A está aqui, B está aqui e C está aqui. Então, ele está dizendo que olhe para esses pontos A, B e C. Forma um triângulo. Então, se ele forma um triângulo, eu vou riscar agora. Eu vou dizer que isso daqui, ele já está dizendo que isso daqui formou um triângulo. Já está dizendo na questão. E os pontos A, D, E, na posição 2, formam o triângulo 2. Então, vou procurar. A, D, E, forma o triângulo. Então, vou fazer com outra cor, só para ficar destacado para mim. Então, vou ficar A, D, riscar desse jeito. Mais fácil. Está dizendo que forma outro triângulo também. Então, as duas figuras formam triângulo. Os quais podem ser classificados em obtusângulo, retângulo ou acutângulo. E também equilátero, isósceles ou escaleno. Então, ele já está dizendo, ó, pode ser classificado. Se ele pode ser classificado, ele quer saber, ó, se ele é obtusângulo, retângulo ou acutângulo. Ou, isso aqui é quanto aos lados, equilátero, isósceles, escaleno. Esse daqui é acutângulo, quanto aos ângulos. E o outro é quanto aos lados. Segundo as classificações citadas, o triângulo 1 e o triângulo 2 são classificados. Então, esse triângulo 1, eu vou ver como é que ele é classificado. Se aqui terminou, a terminação desse daqui tem ângulo. Eita, assim a parte. Certo. Ó, se terminar em ângulo, terminou em ângulo, terminou em ângulo, terminou em ângulo. Então, eu vou olhar para o ângulo daqui, ó. Esse ângulo daqui, esse ângulo daqui e esse ângulo daqui. E a primeira coisa que ele disse é para olhar o ângulo. Acho que retângulo. Vamos lá. Retângulo, muito bem, ó. Se eu já sei que é retângulo, ele está dizendo que é para olhar primeiro para quem? Para a figura 1. Olhamos para a figura 1. Se olhamos para a figura 1, você já me disse que é retângulo. Então, primeiro tem acutângulo. Já não é. É errado essa resposta. Você está começando com acutângulo. Você disse que não era acutângulo. Você disse que era retângulo. Então, esse daqui começou com acutângulo. Não é. Então, acutângulo não é. Ele é acutângulo? Também não. Então, ficou entre 3 alternativas. Veja, só fiz uma classificação. Aí, agora, vamos ver. Esse equilátero, isósceles, escaleno é referente a quê? Aqui. Que medida é aqui? 12. 12. E aqui? 16. 16. Eu posso dizer que esse lado daqui está igual com esse? Não. Não. Se a medida, essas duas medidas são diferentes, ele pode ser equilátero? Não. Não. Não pode ser equilátero porque equiláteros são iguais. Se ele for isósceles, são duas medidas iguais. Tem essas duas medidas iguais? Não. Não. Só sobrou um que é escaleno. Então, essa figura aqui, ele é retângulo
e ele é escaleno. Olha o que a questão veio mostrar. Essa figura aqui, a gente classificou quanto aos ângulos, que foi retângulo, e agora classificamos quanto aos lados. Os lados aqui, ó, duas medidas diferentes. Se são duas medidas diferentes, escaleno. Olha o que a questão está mostrando aqui. Vê. Retângulo escaleno e retângulo escaleno. Veja, ele deu a mesma resposta. Até agora, quem vai definir o segundo desenho? O segundo desenho, vamos lá agora. É obtusângulo, retângulo ou acutângulo? Olhando o ângulo, olhando esse ângulo daqui, esse ângulo daqui, esse ângulo. Eu posso dizer que ele é um retângulo. Aqui tem não. Então já sei que retângulo não. Então, se eu já sei que retângulo não é, ó, aqui está dizendo, ó, é retângulo. Pode ser essa? Não. Não, já tirei. A letra A tirei. A letra B já tinha tirado. A letra D está a disputa agora entre a C e a D. Veja que tem esse nome aqui, ó. Acutângulo e acutângulo. Acutângulo é o quê? Quando tiver ângulo menor do que 90 graus. Esse ângulo daqui é menor do que 90 graus. Se é menor, ele é acutângulo, certo? Por isso que tem acutângulo e acutângulo. As duas classificações estão corretas, de acutângulo. Aí agora eu vou ver a última. Então, acutângulo está certo e acutângulo está certo. Aí agora vamos ver o outro. Vamos ver agora se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Eu posso dizer que aqui é 12 e aqui é 12, certo? Sim. Se tem 12, e aqui é um triângulo e aqui é um ângulo que é menor do que 60 graus, então já sei que é acutângulo. Logo, esses outros ângulos que não apareceram também é 60. Se ele é 60, esse comprimento daqui também é 12. Então, vai ser 12, 12 e 12. Se são três medidas iguais, eu posso dizer que é um escaleno ou um equilátero. Então, aqui é equilátero e escaleno. Então, o que conseguiu, a resposta correta foi esse. Então, a questão